Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Agora versículo 7, irmãos. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, tua palavra foi lida, e que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos direcione, nos dê sabedoria nas tomadas de decisões, ó Pai, que fazemos dia a dia, Senhor. Sê conosco nessa noite. Abençoe o teu povo, ó Pai, como o Senhor tem feito com o teu servo Davi nessas histórias que temos acompanhado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e que lições que nós podemos tirar do homem segundo o coração de Deus, o ungido de Deus. E no texto de hoje, nós vamos fazer do capítulo 27 ao capítulo 30, nós vamos passar por esses capítulos e vamos ver como que Davi se refugiou na terra dos filisteus, numa terra pagã, numa terra inimiga do Senhor, num momento de desespero, num momento de angústia, num momento de perseguição. E uma imagem, ela vale mais do que 1000 palavras, né? Uma foto, por exemplo, de um candidato com alguém de uma reputação questionável pode simplesmente pôr a sua candidatura por água abaixo. Uma foto que um detetive pode tirar de um cônjuge numa situação comprometedora pode pôr o fim num relacionamento. Foto de alguém numa câmera de segurança pode resultar numa prisão. E uma foto de uma celebridade num momento de lazer vai parar em todos os jornais e tabloides do mundo. E em 1 Samuel, de 27 a 30, nós vamos ver 4 fotos, 4 retratos inesperados de Davi, do futuro rei Davi. A primeira foto é Davi derrotado. O capítulo 26, Davi poupa mais uma vez a vida de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul novamente e não fez, honrou o ungido de Deus e poupou a vida. Os seus homens disseram assim: Deus o entregou novamente em suas mãos, para que você crave a lança. E Davi disse: jamais farei tal coisa com o ungido do Senhor. Nós perguntamos se Davi estava finalmente conquistando a Saul, ou ele estava fazendo uma figura para parecer alguém. No capítulo, então, 27, nós temos lá que Davi disse consigo mesmo. Davi começa uma autorreflexão, disse consigo mesmo. Davi disse assim, 27, versículo 1. Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Saul já tinha abençoado a Davi na segunda vez que ele poupou, e Davi, fazendo uma introspecção, ele fala: eu vou fugir para a terra inimiga do Senhor, para o povo inimigo de Deus, que não há nada melhor para que eu faça.
Davi, no momento, ele toma uma decisão, conversando consigo mesmo, ele toma umas conclusões precipitadas e atitudes precipitadas. E concluiu que Saul não quis dizer o que ele disse, que é uma conclusão razoável, baseada na história. Davi também concluiu que o profeta Samuel, que o ungiu, que ele seria o próximo rei de Israel, que Jonathan, seu amigo, e finalmente o Senhor não quis dizer o que disseram, que ele não seria o próximo rei. Então ele preferiu ouvir ele mesmo do que o profeta, do que o Senhor, que já havia livrado ele até agora de várias situações, de várias perseguições. Davi está fisicamente cansado, ele estava sendo perseguido, está emocionalmente drenado, e a pressão por encontrar comida para aqueles homens, 600 homens, mais as suas mulheres e as crianças. Era aproximadamente 2.000 pessoas, meus irmãos. Ele tinha que providenciar comida para todo aquele povo. E tudo isso teve um preço sobre Davi. E nesse estado, Davi comete um erro comum. Ele se concentrou nas circunstâncias da vida dele, no momento difícil, no momento turbulento, no momento duro que a vida lhe causou. Ele se concentra nas circunstâncias e não no Deus das circunstâncias. Nas suas emoções, ao invés da promessa do Senhor. Ele deixou o desânimo definir a verdade, ao invés de deixar a verdade redefinir o seu destino. Isso levou Davi a um caminho errado e decisões ruins. Davi decidiu que a única maneira que ele tinha era escapar para onde? Para Gate. Só assim eu vou escapar dos filisteus. E aí ele é como se fosse semelhante ao sobrinho de Abraão, Ló, que vivia em Sodoma. Tudo aconteceu por quê? Porque Davi começou a procurar a direção errada. Ele se desconectou de Deus. Ele desligou lá o Wi-Fi e desconectou de Deus. Ele ficou isolado do Senhor. Ele tomou as decisões por conta própria. Davi está como um crente, né, que acha que pode viver no mundo, pode participar de festas mundanas, pode ir para shows, pode ir para lugares mundanos e não vai se contaminar com o mundo. E aos olhos de Davi, ele vai passar apenas um tempinho lá, mas nós lemos aqui no versículo 7 que ele fica 1 ano e 4 meses. Olha o finalzinho, agora no versículo 12 do capítulo 27. Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Ele foi lá e fez uma aliança com Aques, rei de Gate. Aques era um dos reis, um dos príncipes dos filisteus, que tinham vários príncipes, vários povos. E ele foi lá. E Gate, se os irmãos lembrarem, é a terra do gigante Golias. É a terra do maior herói dos filisteus, que o próprio Davi tinha matado ele. Como é que ele vai buscar refúgio no lugar que ele era odiado, que ele era muito conhecido? E foi exatamente lá que ele foi. Capítulo 28 diz assim: sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então Davi disse para Aques: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aques a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então, anos depois, após derrotar o gigante Golias, está ali o maior. E como que ele derrotou o gigante Golias? Em nome do Deus vivo. Você vem com a espada, com a armadura, eu vou em nome do Senhor. Está prestes a lutar com Israel. Davi, prestes a pelejar contra o seu povo. Olha que pensamentos errados faz com as escolhas de Davi. E conosco não é diferente, isso acontece conosco. Enquanto nos concentramos no Senhor, enquanto nós buscamos a orientação de Deus para a tomada de decisões,
nós vamos ser assertivos nas nossas decisões. Não significa que tudo será mil maravilhas, que tudo irá bem, mas nós seremos assertivos por quê? Porque a base é a palavra do Senhor. Agora, quando a gente focar nos nossos problemas, nas nossas decepções, nas dores de cabeça que a vida nos dá, pensamos que não precisamos mais de Deus, nós não pensamos nas consequências das nossas ações, né? E aí nós resolvemos um problema pontual e criamos muitos outros problemas. Por quê? Porque tomamos decisões baseadas na carne, no emocional, no racional, sem estar conectado com o Senhor. Durante 16 meses em que Davi esteve com os filisteus, não há registro de que ele consultou ao Senhor. E não há salmos que sejam atribuídos a esse momento da vida de Davi. Em outras palavras, essa decisão provavelmente levou um tempo de frieza espiritual. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o primeiro retrato que nós temos, a primeira foto é Davi derrotado. A segunda foto que nós temos é Davi mentiroso. Por que mentiroso? Nós não sabemos por que Aques quis Davi no meio do seu povo. Por que ele o recebeu? Mas ele o recebeu. Essa é uma pergunta interessante. Por que ele recebeu? Talvez há duas razões prováveis. Aques, primeiro, sabendo que Saul estava tentando matar, que era notório em todo lugar, ele, como um velho ditado que diz assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ele falou, eu vou trazer Davi aqui para perto de mim. Já que Saul é meu inimigo, e Saul quer matar Davi, eu vou trazê-lo para perto de mim. Aques acreditava que ele e Davi tinham alguma coisa em comum, que eram ambos inimigos de Israel. A segunda razão pela qual Aques recebeu Davi pode ser que ele precisava de seus combatentes, daqueles valentes de Davi, dos 400 homens que guerreavam, como mercenários, como alguém que eles contratavam, que os filisteus contratavam para ajudá-los. E os filisteus estavam acreditando que Davi e seus homens seriam um grande trunfo para essa batalha. Davi provavelmente recebeu a cidade de Ziclag como pagamento por seus serviços a Aques. Aques destinou uma cidade para que ele ficasse com todo o seu povo. Nós estamos falando 2.000 pessoas, né? São 400 valentes, 200 homens que carregavam mantimentos, suprimentos e as coisas, e aí tinha as mulheres e as crianças. No entanto, esses ataques, Davi então começa a levar alguns despojos lá para Aques, algumas coisas, mas ele não havia atacado Judá e Israel em nenhum momento. Ele atacou outros povos e levava lá. Ele começou a mentir ali, em algumas incursões militares. Ele mentia para Aques, levava uns despojos e dizia que tinha lutado. E Aques foi acreditando naquela trama que o próprio Davi criou. E desta forma, Davi estava ajudando o seu povo, bem como Aques. A vida de Davi agora se tornou uma mentira, irmãos. Ele não só tinha que mentir sobre ele, seus homens, o que eles estavam fazendo, ele sentiu a necessidade do quê? De matar todas as pessoas nos ataques e levar os despojos. Por que matar todas as pessoas? Para que não sobrasse testemunha e viesse e desmentisse. É possível que Davi tenha dado também mais despojos como uma forma de conduzir um bom relacionamento ali militar. Há uma lição simples que nós podemos tirar. Quando você cai num poço, não continue cavando. Só fará um buraco mais fundo. Se sua vida já estiver ruim, peça socorro. Peça ajuda. Davi estava num buraco. A melhor coisa a fazer é o quê? Pedir ajuda. Infelizmente, Davi continuou cavando. Há um provérbio que diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Terceira foto é Davi perturbado, terceira imagem. Quando chegamos em 1 Samuel capítulo 29, Davi se encontra perturbado. Davi tinha feito um trabalho tão bom de enganar Aques para pensar que ele era um sujeito amigo, leal, que ele tinha que mentir, estava praticamente alucinado.
seus companheiros, os seus governantes filisteus se uniram forças para quê? Para atacar Israel. Agora os príncipes todos dos filisteus se juntaram e vamos combater Israel. Esse é o ponto aqui. Ele naturalmente queria que Davi e seus combatentes lutassem ao seu lado. Veja aí versículos 1, a partir do versículo 1 do capítulo 29. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: esses hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim, até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que outro modo se reconciliaria como o seu senhor? Não seria porventura com cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de que uns outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi estava numa posição aqui, meus irmãos, semelhante a um oficial disfarçado que, quando era confrontado, estava prestes a estragar o seu disfarce. Se Davi lutar contra Israel, é quase que improvável que ele seria o novo rei. Imagine alguém com ambições de ser presidente do Brasil lutando contra os brasileiros. É inconcebível algo assim. No entanto, é aqui que Davi se encontra. Olha, o homem segundo o coração de Deus, o homem ungido por Deus. Só a graça de Deus pode restaurar a vida, a história. E não é só Davi, o povo de Israel está todo perdido. Felizmente para Davi, o Senhor não o abandonou. Quando a gente vê a aliança que Abraão fez lá em Gênesis 15, uma aliança unilateral onde cortaram-se os animais ao meio e tinham que passar ambos por dentro. Só Deus passou. E Deus, quando passou, ele quis dizer que essa aliança eu pagarei nem que for com a minha própria vida. Esses eram os termos do contrato daquela aliança. E aqui você vê a manifestação, porque Deus não abandona o seu povo. Deus é misericordioso para com o seu povo. Mais uma vez seu povo se rebelando. E Deus buscando a Davi, e Deus indo atrás de Davi. Não foi Davi que foi atrás de Deus. A mesma música, Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. A mesma música que colocou todo o ódio de Saul em Davi, que causou toda a perseguição, é ela que vai salvar Davi agora, porque os filisteus questionaram utilizando essa música. E aí eles falaram: nós não queremos esse homem na nossa retaguarda. Imagina, os israelitas na frente e Davi e seus homens atrás de nós. Nós ficaremos cercados, seremos exterminados. Os outros reis então se recusaram a permitir que Davi fosse ao encontro, fosse à batalha com eles. Eles conheciam a reputação de Davi, não permitiram jamais. Davi protestou, tentou proteger o seu disfarce. Ele e seus homens foram dispensados e enviados de volta. Parece que eles correram para casa. E quando chegaram lá, em Ziclag, descobriram que tinham sido vítimas de um ataque. Os amalequitas tinham devastado a cidade, que provavelmente sabiam que os filisteus e os israelitas estavam se preparando para uma guerra e aproveitaram, fizeram um ataque. E a cidade ficou indefesa e aí eles partiram para lá. Invadiram a cidade, queimaram, tomaram todas as mulheres e as crianças. Percebe?
aqueles 600 homens, 400 soldados, 200 carregadores de suprimentos, foram para a batalha, deixaram mulheres e filhos, e eles não foram permitidos ir para a batalha e descobriram que suas mulheres e seus filhos não estavam mais. Não estavam mais. Tinham se tornado prisioneiros. Vamos para o capítulo 30 agora, irmãos, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Não seria diferente com nós. Se alguém nos colocasse numa enrascada, nossos filhos, nossa esposa, nós íamos querer apedrejá-los também. Aqui nós temos uma imagem da natureza humana. Quem são esses aqui? Esses aqui são 600 homens que iriam apedrejar Davi. Quando algo ruim acontece, parece que a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Culpar alguém. E geralmente nós culpamos quem está mais próximo de nós. O cônjuge, o filho, a mãe, o pai. Sempre quem está mais próximo. E muitas vezes nós culpamos a Deus. Nosso alvo mais comum é o Senhor. Culpamos Deus porque como é possível um Deus tão amoroso, tão bondoso, permitir que nós sofrêssemos? Nós nunca paramos para perguntar, isso é uma consequência das minhas decisões? Deus está me afastando de algo para que Ele possa me levar a uma direção melhor? Há algo que eu preciso entender? É difícil a gente compreender isso quando nós estamos no momento de sofrimento. Isso pode ser um desemprego, a falta de dinheiro, a doença dentro do nosso lar, o desentendimento. E nós temos aqui Davi desesperado. Essa é a terceira foto. E a quarta e última foto, nós temos Davi fiel. Davi fiel. Deus usou essa circunstância para colocar Davi de volta aos trilhos. A segunda parte do versículo 6, no capítulo 30, diz assim: porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Se reanimou, se fortaleceu, encontrou novamente forças para continuar perto de Deus. Quando não tem mais força para chorar, quando você não existe mais solução para a nossa vida, em Deus há solução. Ainda tem como reanimar em Deus. Você pode estar passando por um momento muito difícil, meus irmãos. Você pode estar lutando, você pode estar passando por lutas terríveis, que só você sabe. Ainda há esperança em Deus. Aqui Davi está sem esposa, está sem os filhos, está sem os homens para liderar, para reanimá-los, mas ele reanima em Deus, ele encontra ânimo no Senhor. Versículos 7 e 8. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Davi e seus homens foram para o sul. E eles encontraram aqui um egípcio no meio do caminho. Provavelmente ele tinha sido escravo dos amalequitas. E ele foi ferido e foi deixado para trás. Davi e seus homens cuidaram daquele egípcio, trataram. E foi esse egípcio que levou Davi e seus homens até os amalequitas, até o acampamento amalequita. E aqui, meus irmãos, não é porque Davi é bom, não é meritocracia, como nós temos ouvido muito nas empresas. É a providência divina cuidando de cada detalhe das nossas vidas. E aqui ele cuida da vida de Davi. Um egípcio que era escravo dos amalequitas, que foi deixado para trás,
foi cuidado por eles e levou eles aonde estavam os filhos e as mulheres. Providência de Deus trazendo de volta aquilo que eles tinham perdido. O exército amalequita superava em muito os homens de Davi. Nós lemos que Davi lutou contra eles até anoitecer, até a noite do dia seguinte. E nenhum deles fugiu, exceto 400 jovens que partiram de camelos, né? Subiram nos camelos e fugiram. Nenhum além dos jovens. Davi só tinha 400 soldados na sua força de combate e 200 que carregavam suprimentos. Vai no versículo 21, meus irmãos, do capítulo 30. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Esses saíram ao encontro de Davi e ao povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se desses, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte do que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Aqui novamente nós vemos Deus restaurando Davi na sua liderança, na sua plenitude. Por quê? Ele reconheceu que nos deu o Senhor. Foi o Senhor que entregou todos aqueles amalequitas. Não foi mérito de Davi. Ele reconheceu que foi Deus que deu. Davi atribuiu ao Senhor a vitória e está reconquistando sua liderança. Eles não queriam dividir os despojos com os 200 que não combateram. Davi falou: não, nós dividiremos em partes iguais, todos. Versículos, a partir do 26. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Davi voltou aos trilhos, irmãos. Davi voltou ao caminho do Senhor. Deus o trouxe de volta. Deus que trouxe ele de volta. Deus que, na sua providência, vai atrás de Davi e providencia a restauração dele. E eles recuperaram todos os seus pertences. Também o saque de algumas cidades israelenses. Os homens dividiram o saque e Davi enviou uma parte para aqueles líderes, reis de Judá. O coração de Davi estava mais uma vez onde deveria estar. É claro que aqui quem são os amigos e inimigos do Senhor ficam definidos. Está claro agora. Há alegria para aqueles que estão reanimados pelo Senhor, mesmo no meio da tragédia. Às vezes, o não da vida e o sim de Deus. Os líderes filisteus rejeitaram Davi, mas foi a maneira que Deus deu de proteger Davi de uma situação ruim. Sua cidade foi atacada, mas a maneira que Deus fez foi o quê? Usar mais uma vez, procurá-lo mais uma vez. É possível que a mesma coisa que te leva a chorar e te deixa desencorajado na vida, seja uma ferramenta de Deus para te trazer para perto dele. Pode ser que Deus esteja usando a adversidade para te aproximar dele. Davi, meus irmãos, é um chamado tipo de Cristo, mas o Senhor Jesus nunca pensou em si mesmo. Ele confiou no Pai. Ele sofreu as consequências, ele sofreu ameaças, ele não abriu a mão de estar com seu povo para se refugiar num povo inimigo. Ele não abriu a mão do culto ao Senhor, de estar perto do Senhor para estar em outros lugares. O Senhor Jesus estava perto do povo escolhido de Deus. Já Davi, nos seus pensamentos, e nós fazemos isso, né? Quando nós temos que tomar decisões, a gente começa lá,
se eu fizer isso, eu vou fazer, vai ter isso. A gente começa a pensar e falar consigo mesmo. Foi o que Davi fez aqui. E nós fazemos isso. E Davi, nos seus pensamentos ruins, tomou decisões erradas, caminhos egoístas. Davi se meteu em problemas. Não falando com os outros, mas consigo mesmo. As Escrituras nos ajudam, meus irmãos. Memorize as Escrituras. Memorize as promessas do caráter de Deus. Em tempos que você estiver estressado, traga isso à memória. Lembre-se do que Deus fala. Lembre-se das suas promessas. Limite sua exposição, meus irmãos, à televisão. Diminua o tempo na televisão, no rádio, na internet. Mantenha-se informado, sim, mas fique longe da imoralidade, da angústia. Procure ler mais a Bíblia. Passe mais tempo com amigos cristãos, com podcasts cristãos, com livros cristãos. A solução para o desânimo é recorrer ao Senhor. Você está em um desses períodos? Eu não sei. Pode ser que sim. Sua vida está desandada e você está vivendo lá em Gate, com os inimigos do povo de Deus. Onde é que está a sua vida hoje? Isso é para que a gente reflita. Como eu estou vivendo o meu dia a dia? Próximo de Deus ou lá no mundo? Eu estou lá em Gate, com os filisteus? Onde está a sua vida? Você está bravo com Deus por causa das circunstâncias da sua vida? Das coisas erradas, ruins que têm acontecido? Você pode sentir que Deus te abandonou, mas Ele não fez isso. A sua vida pode estar cheia de tristeza, dificuldades nesse momento. Eu não minimizo a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento. A questão é, para onde que você vai? Para onde você vai correr? Você vai para o povo inimigo de Deus, no momento de dor, de tristeza? Você vai colocar sua esperança no governo? Você vai confiar na sua habilidade de superação? Ou você vai se voltar para aquele que é consistente no seu amor, na sua bondade, na sua sabedoria, que é a única fonte da vida verdadeira e duradoura? Na parábola do filho pródigo, o momento chave veio quando o jovem decidiu que era hora de ir para casa. Não importa onde você se encontre hoje, como esteja a sua vida, o primeiro passo é sempre o mesmo: voltar para casa, voltar para Deus, ir para Jesus. O próprio Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Jesus disse isso. Jesus Cristo é aquele que restaura a nossa vida, a nossa família, a vida quebrada, a nossa vida distante de Deus. Nele, o pacto de Deus foi cumprido. Nele, quando nós não cumprimos, quando nós pecamos, alguém tinha que pagar. Como aqueles animais que foram partidos, alguém tinha que ser partido ao meio. E esse foi Cristo na cruz. Cristo foi morto na cruz para que cumprisse, para que o pacto fosse cumprido, o pacto que Deus fez com o seu povo, para que aquela aliança permanecesse. E foi cumprido de uma vez por todas. E isso nos dá esperança, nos dá alegria. Por quê? Porque quando Cristo venceu a morte, Ele mostra que não há amizade com o mundo. Jesus, na sua morte e ressurreição, Ele venceu a última batalha e nos deu o quê? Os despojos dessa batalha. Ele nos deu os dons para que nós possamos desfrutar desta vida que nós vivemos aqui, hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos, e toda a glória seja dada para Ele.